Olá a todos, você está ouvindo o Transcrição, podcast da disciplina de Introdução à Genética Humana, que oferece aulas para o curso de Psicologia da UFPE. Hoje eu estou conversando com a professora doutora Vilma Loreto, que possui experiência na área de genética, com ênfase em citogenética de insetos e que integra o corpo docente dessa disciplina. Eu sou o monitor Rodrigo Celestino. Olá a todos e todas. Bom, então, como o Rodrigo falou, meu nome é Vilma, sou do Departamento de Genética, tenho trabalhado muito com a citogenética animal, mas também já integro várias disciplinas de genética humana, e essa vai ser a nossa ênfase hoje, né, destacar alguns aspectos importantes que envolvem essa área. Essa nossa disciplina, que é a Introdução à Genética Humana, ela tem um caráter eletivo ou optativo para o curso de Psicologia, mas ela também tem um caráter de eletiva livre para qualquer outro curso, né? A questão é que normalmente o aluno tem um pouquinho mais de trabalho, porque ele tem que solicitar ao coordenador a vaga e o coordenador do curso dele entra em contato com o coordenador da psicologia para liberar a vaga. Então, assim, essa disciplina, ela revisa o conteúdo de genética geral, então a gente tem conteúdos que envolvem herança mendeliana, genética molecular, citogenética, né? Então toda a parte de cromossomos, de alteração, estudo populacional, estudo de genética do comportamento, né, que é um conteúdo diferenciado que não há nas outras disciplinas. A gente trabalha nesse contexto uma série de outros elementos que possam mostrar aos alunos a aplicação desses conhecimentos de genética para a genética humana, então com uma série de casos de estudo de doenças que envolvam a genética humana, e trata, né, de uma visão geral, mas que tem esse foco em genética humana. Então, essa disciplina a gente normalmente oferta uma vez ao ano, excepcionalmente a gente está com 2 semestres seguidos nela, mas a gente tem uma oferta dela uma vez ao ano, e assim, é uma disciplina bem interessante, a gente discute vários aspectos da genética, ela é muito articulada para que os alunos consigam também transpor e dialogar no sentido de contribuírem com as suas experiências na disciplina. Então, é uma disciplina bem interessante. Bom, a discussão de hoje está baseada no texto do médico chileno Ivo Sapuná, acerca do SARS-CoV-2, disponível na revista de Atualidades em Saúde. Vamos então falar de coronavírus e as suas mutações. Professora, a princípio, o que é mutação? Olha, Rodrigo, esse é um termo bem interessante, porque, de maneira geral, a população já o reconhece, né, por ter ele presente em vários textos, nos noticiários, em qualquer informação mais simples possível. Mas para nós da genética, né, esse termo é muito importante, né, porque dele se desenvolve uma série de aspectos, e a mutação a gente pode definir como qualquer modificação que acontece no material genético de qualquer organismo. Esse material genético, como todo mundo, muitos já sabem, né, pode ser o DNA ou, em alguns organismos, o RNA. Então podemos classificar as mutações pelos níveis em que elas podem ocorrer, não é isso? Sim, Rodrigo, é bem importante a gente destacar, acho que vou aproveitar 2 pontos, né, da gente ir na classificação. O SARS-CoV-2, ele recebe esse nome porque antes dele já existia o vírus SARS-CoV-1, que passou por um processo de mutação, dando origem a um novo vírus, que agora a gente tem, né, esse novo vírus aqui presente. As mutações, elas podem acontecer basicamente em 2 mecanismos. Ou a gente tem a mudança da base do material genético, então alguma daquelas bases mais conhecidas, a A, T, G ou C, no DNA, pode ser alterada para outra base, ou a gente pode ter modificações do material genético que retiram ou adicionam novas bases. Então, isso pode ser, às vezes, uma única mudança suficiente para alterar de maneira mais complexa, né, alguns organismos, gerando até uma mudança, a formação de novos vírus, como, por exemplo, é o caso desse aqui. O coronavírus ele foi detectado pela primeira vez em um mercado de animais na China. No entanto, o RNA do primeiro SARS-CoV-2 já tem sequências genéticas diferentes das encontradas em outros países, como na Itália e Alemanha, por exemplo. Por que isso acontece, professora Vilma? Pois é, Rodrigo, e aos demais que estão aqui nos ouvindo.
essa é uma natureza, né, que os vírus normalmente apresentam. Outros organismos também, mas nos vírus isso fica bem destacado. Ao haver um deslocamento do vírus de uma população para outra, e aí a gente faz um comparativo da população asiática com a população europeia, ao longo dessa passagem, o vírus ele vai incorporando seus processos mutacionais. E aí, dependendo da adaptação que esse organismo vai ter nesses novos ambientes, isso pode conferir a ele, essa nova mutação, ela ser potencialmente melhor para ele do que a anterior. Então é bem interessante porque o próprio SARS-CoV-2 ele já sofreu uma mutação inicial de uma única base que alterou um dos aminoácidos da cadeia dele, o aminoácido 614, que foi substituído, a glicina que existia aí, pelo ácido aspartico. Então, assim, normalmente essas mudanças acontecem pela passagem do vírus de uma localidade para outra e a adaptação, né, que ele vai tendo nesse novo local. Como é o genoma do vírus e como é que ele funciona? Isso é um aspecto bem interessante, né? O vírus, essencialmente, ele vive para se replicar, ou seja, para se proliferar, gerando novas cópias e se manter assim perpetuado ao longo do tempo. Então, normalmente, essa estrutura desse coronavírus, ela é bastante simples. Ele tem um material genético, que é o RNA, que é o material genético mais simples que existe nos organismos, e ele tem um complexo de várias proteínas, que formam uma estrutura de uma membrana e a estrutura de um capsídeo de várias proteínas também. E aí, o que acontece? Por ele ter essa estrutura de espícula, que nada mais é também do que uma estrutura proteica, ele consegue interagir com a célula humana a partir de um receptor que existe na célula humana, o receptor ACE2. Com isso, ele consegue adentrar a célula. Ao entrar na célula, ele consegue fazer com que a célula o replique, então vai gerar uma série de cópias desse vírus de maneira bastante intensa. Ele vai formando novas cópias desse vírus e daí ele se espalha. Então é um vírus bastante simples, formado essencialmente pelo seu RNA e por um complexo de várias proteínas. Destacando aqui as 4 proteínas principais, a gente tem essa proteína S, que forma a espícula, a proteína M da membrana, a proteína E, que forma o invólucro dele, e a proteína N, que dá estrutura para o núcleo capsídeo que ele possui. O que é esse tal de teste RT-PCR? É uma pergunta bem interessante, né? A gente tem várias formas de testar o fato de um indivíduo ter uma infecção ou não. Muitos desses testes são sorológicos, então você encontra uma análise por reações antígeno-anticorpo como uma forma de detecção. Mas hoje nós já temos uma tecnologia bem mais intensa que utiliza os conhecimentos da área da genética molecular ou da biologia molecular. E uma dessas técnicas é a chamada técnica de PCR. Então, PCR ela é uma técnica que faz alusão ao processo normal de replicação, só que a gente vai tratar de uma replicação in vitro, mediada pela ação de uma enzima que se chama polimerase. Então, daí o nome PCR que se representa para a expressão de reação em cadeia da polimerase. Então, é uma técnica simples, rápida, que é feita utilizando os equipamentos. Agora, ela tem um custo um pouco maior do que as técnicas sorológicas, mas a gente consegue adaptar. Só para vocês terem um exemplo, né, a gente consegue fazer em uma semana muito mais do que 1.000, 2.000 testes. Então, é uma quantidade extremamente alta. Os genes eles podem definir quanto o coronavírus vai afetar o organismo de um indivíduo, né? Então, o que é que faz uma pessoa jovem e saudável adoecer de Covid-19 e lutar por sua vida, por exemplo, em um ventilador mecânico, enquanto outro indivíduo da mesma idade apresenta um quadro assintomático? Professora. Pois é, isso é uma questão bem interessante, né? Primeiro aspecto que a gente tem que ter em mente é que o vírus ele ataca e nós temos o nosso sistema imunológico como uma defesa. E aí já é natural que quando você tem organismos que o sistema imunológico não funciona tão bem, ou de maneira muito lenta, ou ele não está desenvolvido,
a tendência é que esse organismo não consegue ter uma boa resposta imunológica para conter a ação desse vírus e do processo infeccioso que ele causa ao organismo, porque o vírus ele pode chegar a um grau de letalidade e é mortal. Então, isso é um dos contextos que a gente tem aí. Então, por que a gente encontra a maior parte dos casos em pessoas, em pacientes que já têm uma idade avançada e em casos de comorbidades? Porque essas pessoas já têm problema com o seu sistema imunológico. Agora, por outro lado, a gente também tem outras questões que envolvem situações assim mais específicas. A gente vê alguns casos de pessoas mais jovens que simplesmente são assintomáticos, eles não têm sintoma nenhum. E aí existem dois aspectos também a ser considerados. Primeiro, que o vírus tem uma capacidade de adentrar ao nosso organismo e não ativar a resposta imunológica. Então, como ele pode não causar um efeito tão intenso nessas pessoas, ele vai passar desapercebido e o próprio sistema imunológico nem reagiria. E uma outra vertente que os pesquisadores estão apontando é que o fato de que o sistema imunológico ele tem como contribuição genética, as pessoas podem ter constituições genéticas para alguns genes do sistema imunológico, por exemplo, os genes do complexo HLA, provavelmente também os genes das moléculas de MHC, que é os complexos de histocompatibilidade que o organismo apresenta. Então, esses genes, eles podem conferir uma condição de reação imunológica mais rápida ou mais efetiva e fazer com que o ataque do vírus seja mais suavizado nessas pessoas. Então, essas pessoas podem ter essa vantagem de não apresentar um quadro ou de ser bem mais simplificado o quadro do processo infeccioso para elas. Quais são os fatores que podem intensificar ou frear a mutação do novo coronavírus? Bom, aí a gente tem uma série de questões, né, envolvidas que tem a ver com a reação de adaptação de um vírus ao seu hospedeiro e também a resposta que o hospedeiro desencadeia na contenção da ação desse vírus. Então, esses aspectos são influenciadores em como você pode ter uma evolução ou não, e, claro, também os fatores ambientais, eles são importantes. Num ambiente em que as condições possam favorecer os processos de mutação, que é natural em alguns organismos, mas ela pode ser induzida, então se você tem uma série de elementos químicos e físicos que podem auxiliar para que você possa ter o desencadeamento no aumento da taxa de mutação, isso também pode fazer com que o vírus ganhe força. Basicamente, o que a gente espera aí é que o vírus vai entrar num certo equilíbrio. Ele vai encontrar uma forma de continuar se proliferando, mas que a taxa de letalidade dele tende a cair, de maneira que ele possa se adaptar e ainda permanecer no seu hospedeiro, e dessa maneira se perpetuar. Professora, por que o sequenciamento do coronavírus é tão importante? O sequenciamento faz com que eu entenda o caminho que esse vírus percorreu. Então, eu sei que ele passou pela China, veio para a Europa e chegou na América, por conta do sequenciamento, né, de vários dos genomas que esse vírus possui. Eu consigo entender quando há mutação, onde foi alterada a base pelo processo da mutação. Ela se refere ao fato de você obter a informação de todas as sequências de bases que forma o material genético de um organismo. Então, se eu tenho o DNA, ou no caso do SARS-CoV-2, o seu RNA, eu preciso saber cada uma das bases que forma o RNA dele. Isso é uma informação importante porque ela vai me dar a sequência gênica, ela pode me permitir entender como é o funcionamento da replicação desse vírus, ela pode fazer com que eu compreenda melhor como se dá a formação de proteínas, e, com isso, entender o funcionamento que esse vírus tem nos diferentes organismos. Essa é uma chave importante para que eu possa até futuramente encontrar algum tipo de medicamento que possa ajudar na contenção dos processos infecciosos relacionados a esse vírus. E, por fim, o desenvolvimento das vacinas, que vocês estão começando aí a ouvir, ele é fruto do sequenciamento do material genético de um vírus, por exemplo. Qual a importância da vacina, professora? Bom, as vacinas são extremamente importantes porque, primeiro, a gente não tem esse medicamento, né, que seja
efetivo no combate desse processo de infecção, e essas vacinas, por terem sido produzidas a partir do material genético do próprio vírus ou contendo o vírus atenuado, elas passam a ser importantes para você ter uma construção de uma resposta imunológica mais efetiva. Então, ela passa a ser importante para desencadear essa resposta imunológica sem levar o paciente a um quadro extremo dessa infecção, né, que ele precise ser internado e até estar numa UTI e tenha condições melhores de sobreviver à condição do vírus. Sua despedida pessoal agora, professora? Sim. Então, quero agradecer a todos que estão escutando, tá? Então, fiquem à vontade para ouvir e ouvir quantas vezes quiserem aqui o nosso primeiro podcast e que a gente possa ter outros também e, quem sabe, futuramente até uma participação maior, né? Quem sabe outras pessoas aqui também dividindo esse espaço. E, assim, fico bastante satisfeita e espero que vocês tenham compreendido um pouco do assunto do SARS-CoV-2. É um tema que nos toca em todos os aspectos, né, por tudo que nós estamos vivendo, mas que é importante a gente também discutir e a gente ver o quanto que o conhecimento de genética, né, está aplicado a ele. E aí, agradeço a todos, né, e nos vemos no próximo.